bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ver uma palavra que fala sobre guardar o nosso coração. Em Provérbios diz: em todo tempo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. E aqui nós vamos ver um exemplo de alguém que tomou a decisão de guardar o seu coração e de não se contaminar com os manjares do rei. Então nós vamos ler Daniel. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Depois você vai ver mais para frente, se você quiser ler, que eles tiveram seus nomes mudados, né, para nomes babilônicos. Beltesazar era o nome de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego eram os nomes de Ananias, Misael e Azarias. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens, que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu o pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real passou a servir-lhes vegetais. No caso destes 4 jovens, aprouve a Deus lhe abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Então, o que aconteceu aqui? Eles, foram presos, como eu já falei aqui, o profeta Jeremias, ele anunciava isso aqui, que se eles não se voltassem para Deus, não se arrependessem dos seus pecados, eles seriam levados cativos para a Babilônia, e foi isso que aconteceu. E aqui, quando Nabucodonosor levou esse povo dali de Jerusalém, o que aconteceu? Ele separou príncipes, nobres, que era Daniel e os seus amigos ali, Eles foram separados ali. Por quê? Eles eram pessoas que sabiam outros idiomas, sabiam fazer cálculos, enfim. Só que, pela decisão de Daniel,
de não se contaminar, de não se tornar impuro. E hoje, muitas pessoas estão se tornando impuras ou ainda estão impuras, por quê? Porque elas estão pendendo para outras coisas e não estão se abstendo das coisas do mundo, mas estão, às vezes, fazendo coisas que desagradam a Deus para agradar o homem. Pedro disse: me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Tem pessoas que não priorizam a Deus na sua vida. Daniel priorizou Deus, ele e os seus amigos. Quando Daniel foi lançado lá dentro daquela cova, ninguém tinha, nada para acusar Daniel. Tanto que quando ele foi jogado lá, Deus fechou a boca dos leões, guardou Daniel lá dentro, e no outro dia, aqueles que haviam criado, aquele decreto para tentar matar Daniel, eles foram lançados na cova. E antes mesmo que eles caíssem lá no chão, os leões já os devoraram. E Deus guardou Daniel. Se você ler mais para frente, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles foram lançados na fornalha, por quê? Porque eles não quiseram se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor havia construído. E lá dentro, quando eles foram lançados, a fogueira foi acesa, ela foi colocada mais fogo, ela teve mais calor, 7 vezes mais, que os soldados que chegaram ali na porta para jogar eles morreram queimados, com o calor, com as chamas. Então você imagina, e depois eles viram os 3 caminhando e ele disse: tá, mas não foram 3 que nós jogamos lá dentro, mas eu vejo mais que o seu corpo é resplandecente. Então o anjo do Senhor estava ali, guardando eles, e a palavra diz que nem sequer um fio de cabelo deles se queimou. As roupas saíram intactas, do jeito que eles foram lançados lá dentro. Eles saíram intactos de lá de dentro. As amarras foram queimadas. Deus livrou eles ali. Aí Nabucodonosor reconheceu quem era Deus. E Daniel, na boca dos leões ali, ficaram que nem uns gatinhos. Por quê? Porque quando nós agradamos a Deus, nós não nos prostramos diante das coisas do mundo e daquilo que nos é oferecido, Deus, ele nos guarda. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos guardam, que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar por onde quer que nós andarmos. Mas isso, gente, Deus, ele é conosco, e quando Deus está conosco, nós nos destacamos, assim como aconteceu com Daniel. Ele recebeu dom de Deus, da revelação de sonhos, da interpretação de sonhos e de visões. Que se você ler todo o livro de Daniel, você vai ver aqui que tiveram, ele teve visões que Deus deu para ele, e ele escreveu aqui. E também ali, decifrou um código que foi escrito lá, E aí ele foi chamado, porque nenhum mago e nenhum adivinho do rei conseguia interpretar essas coisas. Mas ele tinha esse dom, porque isso foi dado por Deus. Quando nós buscamos a Deus e quando nós glorificamos a Deus, nós priorizamos o Senhor, Deus, ele nos dá dons, ele vai nos dando talentos. A palavra diz que a nossa capacidade, ela não vem de nós, ela vem do alto. Então Deus nos capacita. Deus vai nos capacitar para aquilo que ele quer nos usar. Ali na Babilônia, Daniel foi usado. Daniel deu exemplo de servo de Deus quando ele escolheu não consumir as iguarias do rei. E o eunuco, quando viu o resultado, fez a mesma coisa, tirou os manjares dos outros e deu a mesma coisa que eles estavam comendo, somente as verduras, os legumes ali, as frutas e água. Por isso que o jejum de Daniel, ele é feito de frutas e legumes, Água. Hoje tem pessoas que já colocam a proteína, um ovo, mas ela só não pode comer carne. Mas a pessoa coloca ali ovo, Ela come feijão, ela vai comendo, Só ela não pode comer carne.
mas ela faz aquele jejum de 21 dias, eu já fiz. Então, ele é um jejum muito forte. A gente tem um renovo espiritual muito forte, experiência com Deus muito forte. Então, nós precisamos, gente, estar em oração. E a nossa luta, gente, ela é espiritual, não se esqueçam disso. Até na noite passada, né, o meu esposo, ele disse que ele veio se deitar. E eu e o meu filhinho, nós já estávamos dormindo, né? O nosso filho, nós já estávamos dormindo. E ele disse que veio como se lá da sala tivesse se desligando as luzes até chegar dentro do nosso quarto. E ele disse que veio uma mão no pescoço dele, e aquela escuridão ali foi entrando. E ele disse: sangue de Jesus tem poder. E ele só escutou antes dele dizer isso, quando veio aquela mão no pescoço dele, disse a live. E ele entendeu que era o devocional. E ele disse: sangue de Jesus tem poder, sai daqui agora, demônio, em nome de Jesus. E aí ele disse que aquilo começou a clarear, foi como se as luzes começassem a se acender novamente e a claridade entrou. Por quê? Porque a palavra está sendo pregada aqui. E isso está incomodando. Tem pessoas que estão nas trevas, elas estão vindo para a luz. A palavra está sendo pregada e as pessoas estão se abstendo do pecado. Elas estão tendo os seus olhos e os seus ouvidos abertos através da palavra que é pregada aqui todos os dias. Porque eu sempre oro e peço, Senhor, que palavra o teu povo precisa ouvir. Qual é a palavra, qual é o alimento que eles estão precisando? Não é a carne, mas é o Espírito de Deus, que dá a palavra, que vem para mim primeiro. Como eu falei ontem, né? A palavra de ontem, ela foi muito forte, mas é aquela sacudida, que nós precisamos acordar enquanto é tempo, gente. A palavra diz: busque enquanto você pode achar. Então, os fins dos tempos estão aí. Não tem mais tempo para perder. As pessoas precisam despertar. Ou elas vão servir a Deus, ou elas vão servir o diabo. Elas vão ir para o céu, ou elas vão ir para o inferno. É só esses dois caminhos que tem: morte ou vida. Qual você quer? A bênção ou a maldição? A palavra é bem clara. Eis que deixo a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Então é livre-arbítrio. São decisões. Aqui Daniel, ele decidiu guardar o seu coração, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei. Ele não se contaminou com a Babilônia, com o mundo. Ele estava ali. Ele podia muito bem ter cedido, ter adorado outros deuses. Já que eu tô aqui mesmo, então eu vou ficar aqui, já tô no cativeiro, né? Então, às vezes tem gente que pensa assim: já tô lascado, então já vou ficar por aqui. Tem gente que pensa dessa maneira. É assim que o diabo quer que ela pense. Mas ela não quer, o diabo não quer que você tenha esse entendimento, que você venha se libertar destas coisas do mundo. Você precisa se desprender de amarras. E a primeira delas, gente, é guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Nós precisamos decidir no nosso coração nos tornar puros. A palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vós já sois limpos pela palavra que está sendo pregada. A palavra vai nos limpando. Nós, quando vamos ouvindo a palavra, nós vamos mapeando a nossa vida e vamos vendo os altares que precisam ser derrubados. Aquilo que precisa ser anulado, quebrado da nossa vida, para que não siga nas gerações futuras, para que isso pare aqui. Se você olhar a história de Abraão, Isaac e Jacó, os três tiveram casos do quê, gente? De esterilidade na família. Sara não podia gerar, né? Depois a Raquel não conseguia gerar, a esposa a Rebeca, né? Não conseguia gerar, que era a esposa do Isaac. E depois a Raquel, que era uma das esposas de Jacó, também não. Sabe por quê? Porque os três mentiram. O Abraão mentiu que Sara era sua irmã. Depois Isaac fez o mesmo.
E o Jacó mentiu para roubar a bênção da primogenitura do outro. Só quem quebrou este ciclo foi José, porque José não mentiu. José, ele foi o único ali que quebrou aquele ciclo, foi José, o filho de Jacó. Ele quebrou aquele ciclo, porque ele não mentiu. E aí, a esterilidade estava lá. Os três tiveram que orar. Só que Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Então, Deus cumpriu a palavra que havia dito. Só que o Isaac teve que orar para que Deus abrisse a madre, o ventre de Rebeca. E a Raquel era um desespero porque não podia ter filho. Até que depois Deus teve misericórdia dela e ela gerou. Ela teve José e teve Benjamim depois, que foi o último filho de Jacó. Mas para você ver como as coisas, gente, vão passando de geração para geração. A iniquidade, não são as coisas, perdão. A iniquidade, o pecado vai passando, é geracional. Então, nós precisamos descobrir a causa do porquê que as coisas não dão certo. O porquê que na vida sentimental a pessoa não se realiza, a pessoa não consegue casar, ela casa, ela se separa, ela não dá certo com ninguém. É algo que tem ali, é espiritual, geracional, tem algo ali. Aquela pessoa que um da família já era alcoólatra, o outro já está nas drogas, o outro tudo é geracional, gente. Quantas coisas nós precisamos, né, anular da nossa vida. A esterilidade tem vários fatores. Às vezes tem mulheres que não conseguem ter filhos porque lá atrás a mãe, a avó, alguém fez algo. Então são coisas que nós precisamos analisar na nossa vida, as causas. Nós não podemos culpar a Deus das coisas. A palavra diz que ele visita a iniquidade. Mas quem que abriu a porta? O ser humano. Lá no Éden, quando eles pecaram. E Deus, ele dá oportunidade para cada pessoa mudar, confessar o seu pecado. Quando o Caim matou Abel, Deus sabia que o Abel já estava morto. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele está em todo lugar. Mas o que Deus disse? Perguntou para ele, onde é que está o teu irmão? Ele zombou de Deus, por acaso eu sou babá do meu irmão? Sendo que o irmão estava morto, mas Deus queria que ele dissesse, Senhor, eu por inveja, eu por ciúme, eu matei. Mas não, ele não confessou o pecado dele, ele ainda saiu zombando de Deus. E muitas pessoas fazem isso. Elas não querem admitir a sua culpa, o seu erro diante de Deus, só que isso agrada a Deus quando você reconhece que você é pecador, que você erra, que você errou, que você pecou e você confessa diante do trono da graça. Você se arrepende, você abandona, mas você precisa trazer para a luz. Aqui Daniel, quando ele chegou no cativeiro, quando você lê mais para frente ali, que ele entendeu que ele estava ali não pelo seu pecado, mas pelo pecado dos seus antepassados, que deixaram de servir a Deus e começaram a servir a outros deuses, tanto que Jeremias estava ali o tempo inteiro advertindo e eles não estavam nem aí. Jogavam Jeremias no poço, faziam de tudo, coitado do Jeremias. E Jeremias chorando, e Jeremias clamando. E aí, quando eles foram levados cativos, Daniel, ele entendeu. Lá no cativeiro, ele orou e pediu perdão pelo pecado dos antepassados e pediu perdão pelos pecados dele e dos seus pais. Então, nós precisamos olhar para nós, analisar a nossa vida. Quem você está agradando mais? A Deus, Mamon, aquilo que você prioriza na tua vida? A nossa prioridade suprema deve ser Deus, sempre. Abrir mão das outras coisas por Ele sempre. Deixar de ir numa festa por Ele, deixa. Se você tiver que deixar de ir num aniversário por causa dele, deixe. Priorize a Deus, porque Jesus disse, é só Ele que pode livrar a tua alma do inferno, mais ninguém.
Satanás veio para matar, roubar e destruir, não se esqueça disso. Então faça a escolha que eu, como Daniel, que escolheu no seu coração, decidiu. É livre-arbítrio, gente, é decisão. Decisão, é escolha. Ele decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias. E tem gente que está consumindo as iguarias do mundo, está consumindo as iguarias de Satanás, está se deleitando na pornografia, na mentira, na fofoca, no adultério. Estão ali, né? E andam como se nada tivesse acontecido. E infelizmente tem muitas pessoas que conhecem a palavra e estão assim. Estão cedendo para as iguarias do mundo, estão pendidas para a Babilônia. E qual vai ser o final delas? Então que você faça uma reflexão desta palavra. Daniel, ele estava na Babilônia, mas ela não entrou nele, ele não se contaminou. Então tire aquilo que está te contaminando dos teus olhos, dos teus ouvidos. Remova isso. Então, guarda esta palavra no teu coração. Guarda esta palavra no teu coração e que o Espírito Santo venha ministrar mais ao teu coração. Deus tem nos dado palavras muito fortes nos últimos dias e tem mais. A semana inteira tem palavra para que a gente desperte, para que a gente mude de vida, para que Deus possa transformar a nossa vida, para que o Espírito Santo possa ser aquele que vai ali estar nos direcionando, nos guiando. Mas nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. E nós precisamos estar em obediência, em comunhão e ligados com o Senhor para que isso aconteça. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que o Espírito Santo venha ministrar a esses corações, Pai, que o teu Espírito venha vivificar, trazer à memória aquilo que precisa ser confessado, abandonado, Pai. Que essas pessoas, Senhor, se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, do seu mau caminho, da sua iniquidade, da sua maldade. E que essas pessoas voltem ao Senhor, que elas lavem as suas mãos, que a palavra diz quem pode entrar no teu santo monte, no teu tabernáculo, aquele que é puro de mãos, aquele que é sincero de coração, Pai, que essas pessoas sejam assim, que elas tenham sinceridade no seu coração, porque o Senhor trabalha com os puros e sinceros de coração, que eles venham confessar diante do trono da glória as suas falhas, os seus pecados, os seus erros, as suas abominações, Pai, aquilo que tem dominado a mente, aquilo que tem dominado elas, Pai, para que o Senhor possa entrar com a tua palavra, para que ela seja limpa, para que ela seja liberta, para que ela seja curada e que ela viva o melhor do Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque muitos não estão vivendo o melhor que o Senhor tem, porque ainda estão presos no passado e estão presos em coisas que ainda estão os acorrentando. Tem pessoas que já foram livres, mas voltaram a ser escravas novamente, mas que estas pessoas sejam livres, libertas e abençoadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.